eu fiz a patologia da IRA, você já sabe, pré-renal, renal, pós-renal. O foco hoje é o seguinte, eu tenho um paciente agudo, qual que é a urgência dialítica nesse paciente? No renal crônico eu sei que ele vai entrar em hemodiálise quando está o TFG menor que 10 ou diabetes menor que 15, tá? Já o paciente com injúria renal aguda, os critérios absolutos para entrar em hemodiálise são esses 4. O paciente tem uremia, hipervolemia grave ou refratária, hiperpotassemia grave e ou refratária, acidose metabólica grave e ou refratária, e algumas literaturas trazem como uma quinta indicação absoluta uma intoxicação por substâncias dialisáveis. Em relação a essa aqui, uremia, ontem eu recebi a regulação do HO, a pessoa ficou bem assim, encaminha o paciente tal com urgência dialítica, aí botou hipercreatinemia, nunca vi isso na vida, não existe, tá? E botou uremia. Quando eu fui ver, o paciente tinha ureia de 80. Nunca que um paciente com ureia de 80 vai dar uremia, porque ureia de 80 significa azotemia. Uremia é o paciente ter escórias elevadas com sintomas. Tá? Outros livros trazem algumas indicações relativas. Acabei de receber um relatório também no HO, paciente urinando, tem ureia creatina elevada, só que tem um sódio refratário de 191, o normal está 145. Então essa hipernatremia também é indicação de diálise, porém indicação relativa, não é indicação absoluta. Indicação absoluta, na maioria das literaturas são essas 4, e algumas trazem essa quinta aqui, tá? Vou começar a falar delas. Sinais de uremia. Então, se eu tiver aumento só de creatinina e de ureia, isso significa azotemia, como eu falei para vocês. Porém, um valor muito alto de ureia, não existe na literatura um valor X. Ah, Rodrigo, a partir de quanto que a ureia vai dar sintomas? Independe. Então, assim, ó, tem literaturas que falam que a uremia, acima de 120 a ureia, já pode causar uremia. Outros falam no idoso. Outros falam que no adulto jovem tem que ser 200. Eu já vi o adulto jovem com 150 fazer uremia e outros com 150 não fazer, tá? Sem sintoma nenhum. Então, você não vai se basear, vou dialisar pelo valor de ureia. Não. Você vai dialisar para o paciente ter ureia alta e sintomas urêmicos. Quais são? Náuseas, vômitos, soluço, tá? Diarreia, inapetência, esses são os sintomas urêmicos. Então, quando a gente fala uremia, a gente fala muito de uremia por causa da ureia, mas só dos dois. Sobre a ureia e sobre a creatinina. Você falou que é valor bem alto, com certeza vai dialisar. Aqui é um exame que eu recebi, tem nem 3 semanas do HO, é a maior ureia da minha vida, nunca vi isso, 928. Nunca vi na vida esse valor. Quando a médica mandou para mim, eu falei, não é possível não. Ela foi mandar uma foto, nunca vi isso na vida. Não sei nem como é que estava vivo esse valor, 928 de ureia. Era verdadeiro. Repetiu, confirmou. Um era 900, a outra era 928. Só tá errado aqui, tá? Por ela hoje em dia assim. Pegou assim, então tô grave. E a ureia é um lixo do nosso corpo. Quando ela acumula, como dá náuseas, vômitos, soluços, porque é justamente o que não presta eu jogo para fora. Se eu retenho o que não presta, eu vou ter sintomas irritativos, né? No estômago, vou ter náusea e vômito, posso ter diarreia, confusão mental, sinal de uremia, posso ter falta de ar, pericardite urêmica, o paciente pode evoluir. Você faz o ecocardiograma dele, tem uma pericardite, e a etiologia possível é a ureia alta. Aqui são os sintomas urêmicos do paciente, e o paciente pode evoluir com isso. Isso aqui é urgência dialítica. Isso aqui não sai se você não dialisar o paciente, pericardite urêmica. Então, para isso eu tenho que fazer hemodiálise. Rodrigo, se eu hidratar o paciente melhora, raramente o paciente com sinais urêmicos e sintomas urêmicos vai melhorar com hidratação. Porque quando você tem uma pré-renal, que a ureia sobe, essa ureia está lá, relação maior que 40, né? Creatina 1.1, ureia 90, vamos supor. Quando ela vai subindo, 150, 180, até que já fez uma renal. Quando fez uma renal, já não é mais uma pré-renal. Não adianta mais hidratar, vai para a hemodiálise. Segundo, hipercalemia grave ou refratária. Tá? Isso aqui é o seguinte, você está lá de plantão no SAMU, pegou um paciente de renovador de pulmão. Aí, a dose de renovador de pulmão
que a gente faz de ataque é de 40 a 80 miligramas, 2 a 4 ampolas. Eu fiz lá, o paciente continuou com o gesto, mesma coisa a furosemida. Fiz lá, tentei melhorar o pulmão dele, fiz essa dose, não melhorou. Na UTI, a gente tem um dispositivo que a gente pode utilizar chamado bomba de furosemida, que a gente coloca já faz salve. Coloca 10 ampolas de furosemida numa bomba de fusão, sorido 250, coloca para 10 ml hora, fica 24 horas, tá? Se por acaso o paciente também for refratário a bomba de furosemida, esse paciente vai para a hemodiálise. Então não é toda hipervolemia que vai para a hemodiálise, é hipervolemia refratária, é aquela que eu fiz 12 ataques de furo, não melhorou, continuei fazendo diurético, não melhorou e a única indicação é diálise. Esse paciente, por acaso, às vezes ele tem lá uma creatina dos poucos de 2,3. Aí eu faço uma TFG dele, tá 22. Alguém vira e fala, mas Rodrigo, como você realizar o cara com a taxa de tração glomerular de 22? Não está indicado, tá? Ele não estaria indicado isso aqui se ele fosse renal crônico para iniciar o programa de hemodiálise. Porém, eu vou iniciar para ele que ele evoluiu com edema agudo refratário. Se eu for colher essa creatina no próximo dia, você vai dar um pulo para 4,6. Mas não vou esperar essa creatina subir para poder dialisar o cara. Teve um congresso aqui de neve, uns 4 anos atrás, eles estavam querendo já colocar como indicação de diálise renal crônico com IC descompensada, uma TFG abaixo de 20. Por quê? O cara com uma TFG de 19, ele tem um IC de FE bem reduzida, de 20%. Que eu vou hidratar para o cara beber água? Não dá, concorda? Medicamento melhor de sobrevida no IC, Iequibra, não posso dar. Dapagliflozina, não posso dar. Então eles falaram que para melhorar a mortalidade, começaram a dialisar esses pacientes com a TFG um pouco mais alta, de paciente com IC crônico bem descompensado. Ainda não é uma coisa estabelecida. Mas para a ira, um edema agudo de pulmão refratário é indicativo de diálise. Como é a bomba de furosemida? Bomba de furosemida. É 10 ampolas de 10 ampolas, sorriso 250 ml, deixa eu fazer 10 ml hora. Vai dar 10 ml, vai dar 24 horas, vai ter o soro todo. O quê? 250 ml de soro. Isso aí, a gente não faz para melhorar o rim. Como é que eu instalo geralmente isso? Fiz furosemida para edema agudo de pulmão. Aí a máquina de diálise está ocupada com outro paciente vai demorar 2 horas para poder ligar. Eu ligo a bomba de furosemida para tentar estimular um pouco a diurese dele, enquanto preparo o paciente, passo um catéter, trago a máquina para poder dialisar. Mas dificilmente, se ele não responder a furosemida em bolos, ele vai responder a bomba de furosemida. A gente faz só para dar um tempo para dialisar ele, porque o AAP pode levar à morte. Quantas horas? O quê? 10 ml hora. Aí você pode deixar 24 horas. Quem adora isso é o carro. Alguns testistas também. A Tina da F não faz muito porque isso não melhora o rim. Né? Eu só inicio com furosemida quando você vai demorar a dialisar. Eu fiz a full de ataque, não melhorou, e a máquina está ali para dialisar o carro, já passo cateter de diálise. Se for demorar um pouquinho, inicio a bomba para tentar estimular um pouco a diurese dele, depois diálise. Dificilmente pode a diálise. Tá? Hipercalemia grave e ou refratária, aqui na prova também, né? Aula de hipercalemia. Normal 3,5 a 5. Se eu tiver um potássio grave, quanto é que é um potássio alto, bem alto para dialisar assim? Maior que 8. Porém, se o paciente tem um potássio maior que 7 e você fez uma medida para ele, para reduzir o potássio, ele mantendo acima de 7, diálise. A hipercalemia grave e ou refratária é indicativo de diálise. Rodrigo, se esse potássio é 7,9, eu passei 6,5, está alto ainda, eu seguro um pouquinho. Agora 7,9, mantendo acima de 7, eu dialiso. Você lembra que quando está acima de 8, começa a virar aquele ritmo de parada, né? Mas lembrar que acima de 7 também é um ritmo grave. Então, a hipercalemia grave e ou refratária também é indicativo. Aqui, ó, aqui eu só copiei de T, né? Botei um 9,5. Mas isso aqui é um real. Hipercalemia grave, 9,9. Isso aqui, estou falando para sinal de potássio, eu achei o potássio do meu pai. O potássio mais alto que eu vi na vida foi isso aí, 9,9. Nunca tinha visto potássio tão alto. Tá? Oxi. Vamos no canto aí. Quem foi, Fabrício? Lá pela entrada.
Rapaz, você ia jogar interclasse sábado, pô, sabe de escola de time? Você 10 de time, velho. Viana falou que você é 10. Não, não, Viana, 10 Rapaz, então, potássio grave. Esse potássio aqui do meu pai, ele já estava dialisando. Aí quando saiu, eu tinha acesso ao sistema, eu liguei no canal TI e falei, ó, queria só você pedir para os médicos trocarem o catéter, porque só fazendo hemodiálise, esse potássio não está indo bem, né? Aí eu vi esse catéter estava ruim no dia. Então lembrar isso aqui, ó. Acima de 7 já é uma hipercalemia grave, acima de 8, sempre dialisar. Ah, Rodrigo, cheguei a um potássio de 8,5, eu não posso fazer polarizante, tal, socal e depois dialisar o cara? Não, e depois esperar ver se melhora? Não, acima de 8 sempre dialisar. Se o potássio manter acima de 7, refratário, diálise. Se ele manter, vem o primeiro potássio 6,5, o segundo 6,2, eu espero. Aí vem o terceiro 6,7, considero dialisar. Tá? Se na prova caiu socal para utilizar ou não, coloca avisando, tá? Até então, você pode colocar lá para utilizar. Na prática clínica a gente está entrando em desuso. Mas cair como medida para utilizar ele, pode utilizar. Tá? Poliestireno, sulfonato de cálcio. Acidose metabólica grave ou refratária. Também, esse paciente pode estar acontecendo por atendimento. As pessoas que usam UL, né? Ele chega lá respirando para lavar, jogar CO2 para fora. Quando você colhe o gaso dele, dá o pH 6,89, bicarbonato normal 22 a 26 dá 18 e PE de 1,5. Então, o paciente com acidose metabólica grave e ou refratária também é indicativo de diálise. Esse paciente ele pode ter a creatina às vezes tocada, o normal. Você vai dialisar ele, sabe que é o caso desse? Uma acetatose diabética que não respondeu a hidratação. Demorar a hidratar o paciente, ou a paciente, né, diabetes tipo 1, evoluiu com acidose refratária, tem que dialisar ela. Então, outra indicação aí é acidose metabólica grave e ou refratária. E por último, intoxicações por substâncias dialisáveis. Eu estava de plantão lá no seu Camilo semana passada, retrasada, chegou uma paciente que quis se matar, cometeu suicídio, tomou muito lítio. Lítio. Pegou uma carteira inteira de lítio e tomou. Só que aí ela tinha chegado com 1 hora e pouquinha no hospital, aí eu ainda fiz lavagem gástrica nela. Aí ela conseguiu vomitar, conseguiu tirar, foi dobrando a consciência. Porém, se ela não melhorasse, eu ia dialisar ela, porque o lítio é uma droga dialisável. Então, quando pedir para você dialisar um paciente que teve intoxicação exógena, você só vai dialisar só por essas drogas. Tá? Diazepam não é, clonazepam não é, exceção. O lítio, ele transforma bipolar, no lítio, tá? E a dose tóxica é muito pós-terapêutica. Tem cuidado com ele. Fenobarbital, salicilatos, como AS, ácido valproico, metanol e teofilina. Então, chegar um paciente para você, está implantando, passou de 2 horas para ter lavagem gástrica, tem lá 4, 5 horas, tomou uma cartela de lítio ou de fenobarbital, chama a NEF e dialisa o paciente, porque é uma droga dialisada. Se for até 2 horas para fazer a lavagem, esse paciente mesmo está preparado para dialisar ela, está rebaixadíssima, lavei, botei 2 milímetros para dentro, começou a vomitar e começou a lavar, aí melhorou a consciência. Tá? Oi, Fabrício. Aí tu fica olhando as histórias dela para ver se não, essa paciente aí, Thiago, para dialisar por intoxicação exógena, ela tem função normal. É porque ela tomou tanto medicamento que aquilo acumulou o sistema nervoso dela. Mas por que tu falou que talvez iria dialisar? Se não fizer a lavagem, não sai nada. Já absorveu, já foi, tá? Aí dialisa. Ou se fizer a lavagem, ela não acordou. Na prova, se você colocar, o paciente tomou tal medicação e tanto tempo, aí vou colocar primeiro para fazer a lavagem. Falta 2 horas. É isso. Fica tranquilo, velho. Muitas traz até 1 hora, outras traz até 2. Eu coloquei 1 a 2 horas, tá? Algumas trazem 1 hora, fazem 2. E você falou que algumas literaturas falam que a intoxicação seria uma urgência dialítica, né? Aí a gente considera que é. A
a intoxicação exógena por esses medicamentos. Eles não trazem como urgência dialítica, a maioria não traz, porque existe um tempo X. Se você botar como indicação absoluta, dialisar por toxinas dialisáveis, são essas aqui, ele não está falando tempo, fala que qualquer hora pode dialisar, né? Mas cada um tem sua meia-vida, tá? Dependendo da propriedade de cada um. Eu considero que elas são, dependendo de quanto tempo o paciente chega lá no hospital. Tá? O AS mesmo pode pegar o paciente, muito fácil acesso, né, ao AS, desde todo o paciente AS. Beleza. Essas são as 5 indicações de urgência dialítica: uremia, hipervolemia grave ou refratária, acidose metabólica grave ou refratária, hipercalemia grave ou refratária e intoxicação por substância dialisável. Tá? São as 5. Já chegou para mim, por exemplo,